O que é o peculato culposo? O peculato culposo, como eu disse, é o único crime, o peculato, que prevê modalidade culposa. E o peculato culposo está redigido da seguinte forma: concorrer culposamente para o crime de outrem. Concorrer culposamente para o crime de outrem. Quer dizer que o peculato culposo é a conduta negligente do funcionário público que é responsável pela guarda da coisa pública e que acaba, pela sua desídia, pela sua culpa, pela sua negligência, dando oportunidade para que outra pessoa subtraia a coisa pública. Percebe? Ajudar culposamente, ou seja, sem querer, concorrer culposamente para o crime de outrem. Agora, é interessante a seguinte questão. Este outrem, esta outra pessoa, que vai então subtrair a coisa pública, imagina isso. Imagina que eu sou funcionária daquela delegacia que achou os milhões ali e os milhões estão no cofre da delegacia. E eu, por desídia, por negligência, eu acabo saindo do expediente, deixando a porta aberta. E aí, no meio da noite, entra uma pessoa e subtrai o dinheiro. Ai, meu Deus do céu, que dor de cabeça. Cheguei lá de manhã e falei, meu Deus do céu, não tem mais o dinheiro, cadê o dinheiro? E aí, eu, Patrícia, devo responder por peculato culposo. Eu, por minha negligência, facilitei o crime de outrem. Agora, esse outrem, essa outra pessoa que subtraiu, responde também por peculato? O que você acha? Não, claro que não. Essa outra pessoa, que é particular, ora, ela não está cometendo crime em associação a mim, nós não estamos em concurso, nós não estamos em conluio. E se nós não estamos em conluio, ela comete o crime de furto. E eu, o peculato culposo. Tranquilo. Tudo bem? Isso é uma questão super pedida, muito pedida mesmo. E último detalhe sobre o peculato culposo é que o peculato culposo tem uma peculiaridade. A reparação do dano no peculato culposo extingue a punibilidade. Quer dizer, eu vacilei, deixei a porta ali aberta e dei oportunidade para que alguém entrasse e levasse o dinheiro. Bem, se eu pagar o dinheiro, está extinta a minha punibilidade. Nós sabemos que a reparação do dano, via de regra, institui ou configura uma causa de diminuição de pena, chamada arrependimento posterior. Pois no peculato culposo é muito mais do que isso. No peculato culposo, a reparação do dano tem um efeito muito mais abrangente do que esse. No peculato culposo, grava isso na tua cabeça. No peculato culposo, a reparação do dano extingue a punibilidade. Então, resolve o meu problema. Se eu quiser pagar, está resolvido o meu problema, extingue a minha punibilidade, eu não posso ser mais punida por crime algum. Muito bom. Então, nós aprendemos o básico, o importante, o fundamental sobre esse crime tão triste, tão grave, apesar de não ser cometido com violência, mas tão grave, tão daninho, que é o crime de peculato e que, sobretudo, tanto cai em prova de concurso. Concurso de OAB e concurso público. Se você vai prestar concurso público, fica muito atento com esse crime. Concurso público adora pedir os crimes tirados desse título 11, crimes contra a administração pública, por razões óbvias, né? Porque o futuro funcionário público tem que ter muita consciência e tem que saber das suas responsabilidades, além de éticas, também responsabilidades jurídicas. Então, isso acaba caindo demais em concurso. Se você é concurseiro, você tem que saber de cabo a rabo esse crime que é tão importante, que é o crime de peculato. Se você ficou com dúvida, se teve alguma coisa, um ponto, um detalhe que você não entendeu, eu garanto que tem. Então, eu quero muito que você escreva para a gente, que você escreva para mim, que você escreva aqui para o Prova Final, porque a ideia é ser uma via de duas mãos, é um programa interativo. Então, não tem graça se eu ficar aqui falando sozinha, só tem graça se você participar. Então, manda a tua dúvida, manda a tua pergunta, a tua crítica, a tua sugestão, enfim, manda a tua participação, que ela é muito importante para a gente. provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. E no próximo bloco você vai saber
Pergunte ao professor. Você vai saber as perguntas que já foram feitas pelos candidatos do Brasil inteiro a respeito dessa matéria, tá bom? Então, não sai daí, até daqui a pouquinho. Muito bom, então bem-vindo ao nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Se você está chegando agora, o tema do dia de hoje é o crime de peculato. Nós já tivemos o primeiro bloco, o tema do dia, em que eu dei uma pequena explicação sobre o peculato. Falamos um pouco do peculato doloso, o peculato culposo, a questão super importante do concurso de pessoas no crime de peculato, a questão da reparação do dano do peculato culposo, que também é muito importante. Mas agora é hora de ver quais foram as dúvidas que ficaram, o que o pessoal quer saber a respeito de peculato. Então, vamos lá para a nossa questão? Primeira questão. Professora, como fica o caso do funcionário público que usava veículos apreendidos na delegacia como seu carro particular? Bom, muito bem. A questão é a seguinte, digo isso sempre com a preocupação de nós não comentarmos nenhum caso específico. Nós estamos aqui falando de notícias que foram trazidas pela mídia, enfim, de indagações dos alunos. Então vamos lá, imaginemos hipoteticamente uma situação como essa. Imaginemos um funcionário de uma delegacia, um delegado, que use os veículos ali apreendidos para a sua vida privada, por exemplo, né? Comete ele peculato? É o que o candidato quer saber. Olha, você sabe que essa questão é super importante para a vida prática. Você viu que o candidato aqui tirou praticamente uma pergunta tirada da mídia, da imprensa, do jornal, e é importante também para concurso público. O exame 136 da OAB aqui do estado de São Paulo teve uma pergunta dissertativa que era justamente sobre isso, sobre peculato de uso. Usar o bem público e depois devolvê-lo. Então, vamos pensar aqui em uma situação hipotética. Usar o bem público, mesmo que seja como desvio de finalidade, e depois devolvê-lo, caracteriza crime de peculato? Ora, você sabe que no furto, essa discussão a respeito do chamado furto de uso é bastante intensa, mas prevalece que o furto de uso não é uma conduta típica. Furtar, ou seja, subtrair transitoriamente e depois devolver, não é típico. No peculato, será a mesma coisa? Usar ali, mesmo que com desvio de finalidade, e depois devolver, também não é crime? Ou é? A resposta do candidato é que não configura peculato. O mero uso da coisa pública, mesmo que com desvio de finalidade, pode caracterizar, sabe o quê? Deixa eu te contar, uma coisa que se chama crime de improbidade administrativa. Mas cuidado, porque os crimes de improbidade administrativa, ou os erroneamente chamados de crimes de improbidade administrativa, não são crimes. Os atos de improbidade administrativa, mesmo que chamados de crimes, na verdade são ilícitos administrativos, não são crimes, não tem sanção penal. Portanto, do ponto de vista do direito criminal, o peculato de uso não é um delito punível, não é um fato típico, ok? Então, se a pergunta do candidato pode ser interpretada assim, o delegado usava e depois devolvia o veículo, né? Se ele não vendeu, não bateu, se ele usava e depois devolvia, embora caracterizasse em tese peculato, é um peculato de uso. E o peculato de uso não é crime, é um fato atípico. Tudo bem? É preciso do assenhoramento definitivo. Você sabe que isso que eu estou respondendo não é assim manso e pacífico, não. Sabe por quê? Porque, na verdade, o peculato não é um crime só contra o patrimônio. O crime de peculato também atenta contra a moralidade administrativa. E aí você poderia dizer que a moralidade não se usa e devolve. A moralidade, uma vez aviltada, ela é lesada para sempre, não dá para devolver moralidade, né? Então, se aquilo vira notícia, vira um escândalo, se a população se choca, houve um aspecto de moralidade que foi conspurcado para sempre, que foi manchado para sempre. Mas, de qualquer forma, o entendimento majoritário é de que sem lesão patrimonial não há peculato. Vai existir um ilícito administrativo, mas não crime de peculato. Então, a resposta aqui para o candidato é: não há crime. Não há crime de peculato. Tudo bem? Muito bom. Próxima. Professora, se um funcionário público usar um subordinado seu para um serviço privado, é crime? Isso também é comum, né? Existem pesquisas aí
antropológicas que demonstram essa confusão cultural entre a casa e a rua.